Sejam bem-vindos a um novo programa, Roda de Conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar, iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje vamos falar daquele assunto que todo pai e toda mãe tem preocupação: alfabetização e continuação da alfabetização. Eu tenho aqui hoje duas grandes professoras bem conhecidas na cidade, apaixonadas pelo que fazem. Eu sou suspeito de falar, mas é a professora Sinalva Vieira Olá. e temos a professora Renata Monteiro, Entendi. todas duas, por sinal, professoras da Sagrada Família, há muito tempo, né. Então nós vamos ter aí muitos fãs que passaram por elas, que hoje já são adultos. Afinal, nós estamos falando de uma escola de 20 anos na cidade. E gostaria primeiro de agradecer a vinda de vocês, né. Um prazer. Já temos situações aqui sobre a mesa que vocês estão vendo que são parte integrante de nossa conversa, que é sempre apaixonante. E eu quero começar perguntando à professora Renata, como é que é receber essas crianças lá no segundo ano ou no desenvolvimento do Fundamental 1, dentro da expectativa da escola, do que ela oferece, e a expectativa que os pais criam que seus filhos deveriam ser. Conta pra gente aí. Na verdade, quando eles chegam no segundo ano, os pais já estão mais descansados, né, porque eu acho que o ápice da preocupação é o primeiro ano, né. Uhum, Então, mas eu continuo realizando um trabalho de alfabetização, uhum, né, porque a alfabetização ela é construtiva, ela não se dá apenas no primeiro ano, certo. né, ela vai até o terceiro ano. Então, no segundo ano, eu ainda continuo com essa alfabetização, Uhum, né, recapitulando, trabalhando todas as questões que já foram vistas e que, de repente, né, por algum motivo ou outro, ficaram para trás, né, e aí a gente faz essa recapitulação, eles estão mais amadurecidos de um ano para o outro, o amadurecimento é muito grande, uhum. né, e aí a gente dá sequência a Então a gente essa. está falando que os pais precisam entender que o processo de alfabetização é um processo mais longo do que unicamente alfabetizar, como daqui a pouco a professora Sinalva vai falar. Sim, É isso? na verdade, o primeiro ano formal, a alfabetização Uhum. formal vem com o primeiro ano, né, Sim, então isso gera muita expectativa dos pais. sim. Mas essa construção da alfabetização, ela está sendo feita desde a educação infantil. Uhum, Né, na nossa escola, isso é muito bem feito, por sinal, né, uhum. através da ludicidade, das brincadeiras, né, nosso próprio material, mas quando chega, né, final do infantil 5, né, opa, e aí? Né, na verdade, alguns pais já geram essa expectativa no infantil 5, Certo. o que, né, não tem, muitas vezes a criança até ela tem o insight, ela já começa. Uhum. É de criança para criança, ela já começa a opa, uma criança mais, atenta, uma criança que ela consegue Uma virada de chave. uma virada de chave, um insight mais rápido, né, ela já consegue pescar Uhum. o que vem por aí. Uhum. E a formalidade mesmo é no primeiro ano. E aí, né, que vem aquela expectativa dos pais, Certo. né. Me diz uma coisa, professora Sinalva, Sim, falando de alfabetização, né? é minha Todo praia. mundo acha que tudo começa ali, mas foi que a professora Renata, na verdade, começa antes, lá na educação infantil, porque todas as fases precisam ser respeitadas, né. Verdade. E a gente vive um momento muito difícil no meio da educação, né. A tecnologia veio para o bem e para o mal, eu costumo dizer isso, Exatamente. e tem muito mais desinformação dentro do contexto correto do que efetivamente orientações corretas, né. E quando se fala de criança, é um mar de besteiras que a gente vê por aí, salvo as exceções que a gente consegue ter orientações muito significativas, né. Então, é um ponto que a gente vê pais querendo que crianças escrevam muito antes do que devem. Eu tive a oportunidade de ver há pouco tempo atrás um artigo de um ortopedista,
mostrando a mão de uma criança Os passinhos. e com 3, 4 anos e depois um pouco mais velho, mostrando o quanto ela e o porquê ela não podia escrever ou fazer um movimento lá do punho antes da hora, como muitos pais gostariam, né. Eu fiquei muito impressionado, porque com mais de 30 anos de educação, nunca tinha visto um estudo baseado em fatos, né. Então, o raio-x do ortopedista chamou muita atenção, mostra que os ossos não estão unidos ainda o Não suficiente está na para a hora. criança fazer os exercícios, né. E eu brincava aqui com vocês antes da gente começar o podcast, que uma vez o pai me perguntou por que que a gente manda aquele exercício cheio de pontinho para a criança Fazer cobrir, um né, caminho. que é o controle fino, não é isso? Que a Uhum. a criança Tá fino. precisa antes de escrever. E aí você recebe essas crianças lá acolhidas pelo pai de tal forma que eles acham que eles não vão conseguir, né, não vão estar sozinhos, é uma nova fase, um novo momento, aí você recebe lá na alfabetização. Como é que é essa integração da criança? Como é que é esse trabalho? Como é que é começar? Estou vendo aqui que vocês estão com algumas Uns materiais, ações umas aqui mágicas que a diferentes, gente faz, né. feitiços. Confesso que um deles aqui eu nunca tinha visto, mas É. quero ver, né, quase um quebra-cabeça. Mas explica pra gente, Sinalva, o que que é isso, essa relação você com a criança, a relação de receber a criança da educação infantil e a relação de convívio com os pais, né, a expectativa dos pais. Fala aí. Primeiro eu quero te agradecer o convite, né, porque eu me sinto muito bem nessa posição de professor, é minha vida, eu faço com muito amor. E para Gente, deixa eu alfabetizar só interromper. Isso aqui é uma coisa que a gente não vê mais hoje, tá? Ninguém quer ser mais professor. Então, as pessoas que estão trabalhando como professores merecem ser respeitadas por todos vocês, por todos nós. Eu também sou professor, mas não tive a expertise que elas tiveram de trabalhar na educação básica, e a gente tem que admirar, porque é a melhor profissão do mundo. Nenhum de vocês são o que é se não fosse a professora. Parabéns aí pelo seu elogio muito aí. feliz. Vamos lá. Gente, o que que a gente espera de uma criança, né? A gente estava falando de alfabetização. A alfabetização é um processo contínuo. Então, a gente procura receber o aluno levando em consideração a bagagem que ele tem, de acordo com a experiência dele, o que ele aprendeu na educação infantil, porque a alfabetização começa lá na educação infantil. Então, a gente tem que dar continuidade, dar condições para que essa criança, né, venha se desenvolver ali na alfabetização. E não é só ler e escrever, vai muito além disso, né? É até um processo sentimental. A gente tem lá a nossa professora de emocional que está sempre junto com a gente, trabalhando as emoções para que tudo flua bem. E aí, eu vim trazer para vocês umas técnicas que a gente usa lá. A gente estava falando, né? Quando a gente dá o processo de inclusão. Uhum. Então, quando a gente recebe uma criança que ela tem que estar inclusa, a gente tem que criar um ambiente, uma estratégia para que ela realmente se sinta assim. E aí eu tenho o Pedrinho, né? Que é o Pedrinho, vou tirar ele daqui. Calma, Pedro. Esse aqui é o meu Pedrinho, ele me ajuda muito nas minhas aulas. Eu trabalho com fantoche, oficina de fantoche, tá, gente? E aí, quando a gente recebe uma criança que não está se sentindo representada por algum motivo, ou timidez, até pode ser uma coisa simples. A gente tem quem? Eu, o Pedrinho. Ah, Pedrinho, começou você querendo falar aqui no podcast, né? Por favor, né? Oi, gente, eu sou o Pedrinho. Sou um pouco tímido. Calma, Pedrinho, levanta a cabeça. Vamos lá. Você tem que falar com o pessoal aqui. Tio Arthur chamou a gente para vir aqui. Eu tô gostando muito de aprender. Seja bem-vindo, Pedrinho. Muito legal a sua participação aqui conosco. Então, a criança se sente representada com o boneco. O boneco é um boneco ator, né? Então, quando a gente tem uma criança que tem um problema na fala, um problema fonético, tem uma dificuldade, a gente começa a trabalhar sílabas com ele a partir do boneco. Vamos lá, Pedrinho, vamos falar tapete. Tapete. E aí abre a boca 3 vezes, a gente trabalha pelo método das boquinhas. E a gente busca esse conhecimento porque a gente sabe da dificuldade que hoje existe. Uhum. Depois da pandemia, houve um desserviço muito grande de tecnologia, de Infelizmente. tela. Infelizmente, mas foi necessário. Foi necessário. Foi um mal necessário. E aí a gente procurou essas técnicas para trazer a criança para um ambiente interessante, lúdico, onde a gente cria essas oficinas para que ela se sinta bem dentro dela.
todas as crianças, Uhum. inclusive as de inclusão. Né, Pedro? Deixa eu falar mais uma estratégia que a gente usa muito, que a matemática, ela é muito importante na alfabetização. Por mais que a gente tenha esse objetivo de ler e escrever, a gente usa muito matemática. E a gente tem uma novidade chamada Cuisiner. É francês, gente, chiquérrimo. Que a Nunca tinha ouvido gente... falar, gente. mas a 30 anos de educação, estou conhecendo esse produto aqui agora. Então, aí o Sistema Ângulo mandou para a gente foi e pesquisou e foi fazer. E aí, lá na sala de aula, a gente faz decomposição de números. Por exemplo, na escala Cuisiner, vai de 1 a 10. Então, é o sistema decimal. E a gente vai decompor um número até 10. Por exemplo, a criança tem dificuldade, é muito abstrato o número, o sinal em si, para ela, sem a quantidade representada. Então, a gente usa o Cuisiner. Por exemplo, gente, vamos lá. Para dar 10, que é laranja, como que a gente vai fazer? Ah, tia, ele já associou a cor. A gente vai usar o verde e o lilás. O verde vale quanto? 6. E o lilás? 4. Vai dar quanto? Levanta o 10. Olha o resultado da conta. Então, com cores, né? Animado, a gente pode cantar uma música. Não vou cantar muito, porque eu tô rouca, tá, gente? Não posso dar o meu show completo. Não vamos abusar também, né? E quando a gente vai para a leitura, gente, quando chega na Renata, a gente tem muita preocupação com o aluno que vai para a Renata, como que ele vai. Então, a gente procura, quando a gente escolhe os nossos livros, um livro que a criança possa interagir com ele. O nome desse livro é Puxa-Puxa, gente, olha só. E a criança vai puxando e a história vai se desenvolvendo. Quer dizer, é um ambiente que a criança vai estar querendo estar naquele momento. Porque às vezes, pegue o livro, abra na página. Eu não sou esse tipo de professor, pelo amor de Deus, nem você, né? Não. Pelo amor de Deus. E aí a professora abra na página 64. A criança vai lá fazer aquela página chata. Mas antes a gente tem um caminho. Não estou falando que o livro não é importante. Sim, o registro é importante. Mas é chegar lá, preparar a criança para chegar bem lá. Tudo isso é alfabetização. Copo d'água, você dá uma aula hoje com um copo d'água. Você vai falar da fórmula da água, a gente usa tudo que a gente tem, porque tudo que o conhecimento construído, ele jamais será esquecido. Por isso que eu faço questão de trabalhar com oficina de produção. E aí, na alfabetização, ela se faz necessário. Essas técnicas se fazem necessário até a gente chegar na dita alfabetização. Que a gente espera que se complete no 2º ano, se não tiver nenhum problema, né? Nada que fuja da regra que a gente usa normal. E a gente vai até... Tem gente que chega lá na Renata que tem uma dificuldade. Olha, Renata, eu tenho um aluno que teve uma dificuldade no caminho, tal, não sei o que, mas a gente continua trabalhando. E ela pega essas dicas. A gente resgata, né? Verdade. A gente precisa trabalhar não isoladamente. A educação hoje, ela não é mais separado. A minha turma do 1º ano, a minha turma do infantil. Nós somos uma escola, né? Então a gente tem que ter o quê? Uma continuidade, né? Vínculo. Trocar figurinhas, né? Na verdade. É inconcebível você estar numa escola e uma professora de uma série recebe os alunos da mesma escola e ela comenta, não, mas esses alunos estão vindo muito fraco. Sei lá, de matemática, por exemplo, que é uma coisa que infelizmente é um mal no Brasil. Né? Apenas 4% das pessoas sabem matemática no país. Então, é muito ruim você ver isso dentro de uma instituição. É uma falha que é culpa da própria instituição. Então, quando a gente consegue desenvolver e ver esse trabalho de vocês acontecendo, essa continuidade, aonde uma está preocupada em informar a outra, qualquer tipo de adaptação que precisa ser preparado para algum aluno, seja qual for, e qual for a adaptação, isso é muito importante, faz toda a diferença. É verdade. Do que simplesmente, não, acabou, toma, agora o aluno é seu, você resolve. E isso acontece em muita escola, gente, porque as pessoas perdem o controle e a continuidade e a responsabilidade que aquela criança passou por você esse ano e vai para um outro professor, mas você tem que ter essa ligação, facilitar que o outro professor receba o aluno mais preparado possível e que você tenha uma ótima relação com o seu par de trabalho de outra turma, tanto para cima quanto para baixo,
para que vocês possam conversar e falar, pô, vamos buscar uma alternativa aqui, eu vi uma Estratégias, coisa né? nova, Pode. vi uma nova metodologia, fiz um novo curso, e a gente trazer essa novidade para facilitar a vida da criança. Porque no fundo, quem leva os traumas para casa somos nós, professores, quando não conseguimos É verdade. executar o trabalho como queríamos, né? É. Então, queria até que vocês falassem um pouco disso, né? Como é que é a situação socioemocional do professor quando você ouve uma crítica de um pai que geralmente não é construtiva, né? E que é muito comum, infelizmente, a gente sabe disso, e que você tem consciência do trabalho perfeito que vocês estão fazendo. Perfeito não, porque a palavra é forte. O trabalho correto, né? Entendi. Dentro do prazo, Aham. como está lá nas técnicas, como vocês estudaram, diferente da maioria das pessoas que não estudaram, para falar para o professor como que ele tem que agir. Mas, enfim, nós estamos vivendo num mundo onde muita liberdade tem atrapalhado o desenvolvimento real das crianças. Que eu falei no início, né? A gente cria a expectativa que o nosso filho faça o que nós fizemos há 40 anos atrás, 20, 30 anos, e que hoje é totalmente diferente a educação, gente. Naquela época, ninguém se preocupava com a situação socioemocional, né? E hoje é um item fortíssimo na formação. E você falou uma coisa, senão eu já queria emendar esse comentário no outro, queria que vocês falassem um pouco mais. A diferença das crianças, da alfabetização e depois da continuação lá no fundamental, antes da pandemia, e essa situação hoje, pós-pandemia. Uhum. Né? Então, o que você falou, com uma necessidade, a tela, né, Uhum. real, infelizmente, que está causando problemas até hoje, Uhum. comprovada cientificamente aí, em todos os sentidos. E da mesma forma que nós tivemos um esforço para inserir a tela, estamos com um esforço dobrado para retirar a tela. Nem me fale. Né? E outras consequências vieram além do problema da educação vinculada às telas. Fala aí um pouquinho tanto dessa situação emocional de vocês e a questão a questão depois da pandemia. Então, você fez uma pergunta, eu achei muito legal que você perguntou, a primeira pergunta que você perguntou aí. Como é que foi? Pergunta de novo, por A favor. questão. Como Gente, eu professor, assim, o pessoal é muito acelerado, entendeu? Eu fico frustrada. Como é que é? Como é que eu faço? Se você vai para casa Frustração. frustrada quando você não consegue fazer aquilo que você planejou. E Então, mais ainda, quando você vai para casa questionada por pessoas que não conhecem as técnicas, né? E você sabendo que você você vai me chamar da professora metida agora. Vou te Total. dizer por quê. Na verdade, eu estou nessa profissão há muito tempo e educar é o meu ministério, né? Eu tomo isso como se fosse o meu ministério, que eu faço para a vida. E aí eu tenho muita paixão, muita certeza daquilo que eu estou passando na minha sala de aula. Então, a frustração joga para o universo, porque quando você tem convicção do que você está passando, do que você está ensinando, o que você está investindo de tempo, de amor naquilo que você está fazendo realmente, não existe frustração. Existe aquilo que, às vezes, o pai não concorda, ou a gente recebe uma crítica, mas a gente tem amor, certeza, peso naquilo que a gente faz. Então, a gente joga para o universo. Essa é a frustração. Gostei muito dessa situação de não ter a frustração. Eu procuro Porque trabalhar meu, né? você acaba superando as dificuldades que aparecem e buscando alternativas. É verdade. Né? Dentro do conhecimento e da experiência que você tem. É o que todos nós esperamos que aconteça com nossos filhos. Né? Claro. Que vão ter problemas, nós vamos ajudar a superá-los. Não querer que ele, não, meu filho, não vai por aqui não que você vai se machucar, vai por aqui que você não vai... É verdade. Gente, todos nós temos que passar dificuldade na vida. Sim. Um dia papai e mamãe estão perto, amanhã depois não estará mais. E É o problemas não, né? não, Que as crianças não estão acostumadas a exato. né? E aí a gente não pode só falar da questão que os pais não querem criar traumas no seu filho, que eu acho que não é um trauma para ninguém. Né? Impedir que você compre qualquer coisa na hora que você quer não é um trauma para ninguém. Eu tenho certeza, todos nós estamos aqui, muitos estão nos assistindo, não ficaram traumatizados porque compraram na época o tênis All Star, que custava Mochila milhões Company. da Company, né? Então, enfim,
somos meio avançados na idade, né? Já deu para perceber. É, Mas, enfim, ninguém ficou frustrado por isso. verdade. Né? Na verdade, é uma superação, é um estímulo para você É. continuar avançando. No caso de vocês, as crianças têm as dificuldades normais, né? E aí, enfim, quero ouvir um pouco ainda essa situação. Gostei da fala da Sinalva, que fala que não há frustração, e aí eu entendo que essa frustração não acontece. Você tem essa superação, Ciência do né? que tá. Você sabe como vai enfrentar e como vai buscar, e aí complica quando exatamente a criança vai fazer isso e o pai não quer que ele enfrente. Até porque você volta no outro dia para dar aula, você não tem como você entrar dentro da sua sala de aula e levar uma frustração, e levar um sentimento ruim. Então Uhum. a gente zera, né? A gente procura zerar para entrar. E é isso, vamos caminhar. Isso aí. Você- Na verdade, são muitos anos, né, de caminhada aí. Só a Sinalva eu conheço há 20 anos, Ai, né? Deus entregou a Começou a minha idade. entregar. Conhecemos trabalhando Legal. e eu concordo muito com ela, essa questão da frustração. Eu também não levo para casa. Uhum. Mas isso eu aprendi com o tempo, porque eu me frustrei muito, né, até chegar nesse patamar, né? E porque hoje eu sei o meu valor, né? Hoje eu entro dentro de uma sala de aula com muita segurança do que eu estou fazendo, Uhum. das respostas que eu dou ao meu aluno, porque antigamente, muitas vezes, né, e até hoje, os pais eles questionam até a sua resposta, né? Você é questionado o tempo inteiro, né? E você tem que ficar o tempo inteiro dizendo por que você fez aquilo. Então, hoje em dia, eu já não Uhum. lido mais com essa questão. Uhum. Eu acho que a gente, né, adquire uma postura e aquela postura a gente até passa para os pais, na Uhum. maneira de falar, na maneira de que você responde uma pergunta, na sua postura, né? E os papéis estão muito invertidos hoje, Uhum. Verdade. né? Às vezes eu perco mais tempo observando o sentimento que o meu aluno está trazendo e o porquê que ele não consegue avançar. Então, eu tenho que ter um outro olhar, né? Eu não posso entrar na minha sala hoje e dar o meu conteúdo e acabou. Uhum. Eu tenho que Gente. saber o porquê o meu aluno está precisando de mim também Uhum. na questão sentimental, Sim, sim. né? E é muito interessante, eu estava vendo um documentário que eu acho que isso vai acontecer até antes um pouco, que em 2030 ninguém mais vai querer ser professor, Uhum. né? E hoje Isso já é fato nas universidades. isso, A né? gente vai virar artigo de luxo. Isso é fato no nosso dia a dia, Uhum. né? Até um estagiário que entra, às vezes, na nossa sala, a gente olha, né, com um olhar até crítico e fala, meu Deus, como, né, que essa Vai pessoa aceitar vai esse dar desafio. conta desse desafio. Uhum. Uhum. Porque é um desafio muito grande, Uhum. né? Mas, assim, com um pouquinho mais de caminhada, de experiência, eu acho que o desafio vai ficando mais leve, a gente vai sabendo como lidar, né? Tendo uma postura frente às Amadurecimento, né? situações, um amadurecimento mesmo. Você falou uma coisa que nos preocupa muito como gestor escolar, né? Eu já falei aqui. Os pais precisam entender que existem técnicas aplicadas dentro da sala de aula. Sim, Vocês estudaram para isso, né? Em outro programa, nós conversávamos aqui com a doutora Janaína e a gente falava, um pai não chega no seu consultório falando como você tem que fazer a consulta, né? O que tipo de medicamento você vai dar para o filho dele que está doente. É verdade. Então, mas com o professor é a diferente. gente fica querendo entender por que os pais acham que pode chegar na escola e falar como a escola tem que trabalhar ou como tem que ensinar o filho dele, já que ele escolheu aquela escola, os professores estão lá formados para isso, os resultados estão no mercado, né? A Sagrada Família, basicamente, já trabalha há 20 anos com educação infantil e Fundamental 1, entrega ao mercado o que a gente ouve aí da maioria das escolas, os melhores alunos em termos de qualidade, onde a maioria que fazem simulados de provões nacionais estão sempre entre os 10 melhores colocados do Brasil. Então, é muito difícil de você ouvir, e aí vem a questão da frustração, quando eu te falei, é você ouvir de uma família que a escola não está entregando o que ele quer, não o que está previsto no desenvolvimento da criança. Ou como vocês bem colocaram,
Uma criança que começa na alfabetização e chega lá no segundo ano, não quer dizer que vai ter o mesmo desenvolvimento. Uma vai ter mais habilidade numa disciplina, outro na outra, outro leva um pouquinho mais de tempo, né? Eu costumo dizer, eu tenho um irmão pós-doutor em educação, que ele falava muito, eu acabei guardando essa frase, a educação é um processo longo e doloroso, porque demora, gente, e tem que saber esperar, né? Cada criança tem um desenvolvimento, e a ansiedade dos pais hoje está atrapalhando muito, e acontece o que você falou, o professor começa a estar atento para a situação socioemocional do aluno. Então, Verdade. quer dizer, você não está entrando mais na sala para dar aula. Não. Você está entrando na sala, prestando atenção se a criança está bem, se ela está triste, Escola se ela está pós-pandemia. Ela chorando. chora É. diariamente, o Então, porquê, né? porque exatamente disso. Então, óbvio que a gente falou nisso aqui também, a escola hoje trabalha muito mais a questão socioemocional. Uhum. Né? No nosso tempo isso não existia. Se você chegava chorando ou não na escola, o professor não estava nem aí para você. Mas isso se atenuou muito depois da pandemia, Sim, né? sim, Porque a gente- verdade. o prejuízo foi muito grande e a gente teve que se apegar a essas técnicas para poder. Todo o indivíduo ficou muito ansioso depois da pandemia. Então, como Uhum. você falou, como que você pegou essa criança antes da 28 anos de estrada aí Uhum. na educação? Então, a criança de antes da pandemia, ela não tinha essa ligação com a tela. Gente, é muito difícil você competir com um A falta de tablet. foco, né? Eu tenho É muito que O mundo rebolar. aqui fora É, é ó. muito mais atrativo. Verdade. Então a gente tem que ser mais atrativo que esse mundo. Criativo, né? Exato. Na verdade, é mais criativos. A Minha gente vai aluna fazer- tem 9 Bob Goods. Olha só, não dá para competir. Não tem Aí como. você tem que criar estratégias. Você quer ver uma coisa? A gente está ensaiando para a festa junina. E aí eu falo para ela, gente, não, a gente vai ensaiar, mas a gente tem que trazer um elemento para dentro da dança. Porque se a gente não trouxer, a criança não se liga na dança. Uhum. Então, um detalhe, um boneco, um livro diferente, a gente precisa, porque competir com a tecnologia, né, é muito difícil. Muito. Mas a gente sabe que tudo isso aqui funciona, Uhum. né? Uhum. É uma coisa que a gente tem que usar. Então, a gente usa até mais do que antes. Sim. Antes você fazia uma pesquisa no jornal, revista. Cadê o jornal? Não Não tem. tem. Mas vamos reportar as palavras. Não tem? Não tem, cara. Aí você manda até quando você falou a questão da alfabetização, a gente costuma não mandar muito atividade para casa, né? Uhum. Agora, no segundo ano, a gente manda, mas no primeiro ano, a gente não manda. Porque, na verdade, lá na sua casa não vai ter a professora que faz atividade com você. Aí, no momento da alfabetização, que é muito melindroso, o que acontece? É uma chinelada, às vezes, que acontece, é um Chinelo Olha virado. só, vamos assim cima, né? fazer muito castigo na hora. Uhum. Porque o pai também está estressado. Então, a gente tem que ter Porque tem que todo ter esse toda uma cuidado. didática, né? É, Quando você falou na questão que eu achei interessante, quando você falou assim, quando a gente vai ao médico, a gente não fala com ele o que Uhum. tem que ser feito, né? questiona, né? Eu fui questionada esses dias por uma mãe, porque o livro de matemática estava muito puxado. Uhum. Eu falei assim, mãe, sabe por que você está achando o livro de matemática muito puxado? Porque ele está trabalhando o que na sua época não foi trabalhado. O Exatamente. cálculo Tudo mental, seu diferente. filho tem que pensar. Uhum. Seu filho tem que ser o protagonista. Seu filho tem que ter atitude de ler a questão, de fazer o cálculo. Aí ela ficou, né? Mudou, assim, mudou muito. Porque na época dela, não era assim. Né? Então, hoje é totalmente diferente. Exatamente. Né? E a gente está preparando o aluno para a vida. Isso. Né? Leitura e escrita. Eu estou muito feliz porque o meu filho está lendo e escrevendo, mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber decodificar e codificar e Interpretar. tem que ter sentido para ele. Uhum. Né? Ele tem que dali partir para fazer as questões. Por exemplo, ele tem que colocar no papel o que ele sente, né? Aquilo tem que ter sentido para ele. Então, Tem que expressar, né? A tem- ação de independência deles, independência, né? né? Exatamente. Então, é exatamente isso. Nós estamos chegando praticamente ao fim. Eu vou pedir as considerações finais de vocês, mas a preocupação que a gente quer chamar a atenção é para os pais entenderem que o processo de educação que vai na escola e vai para casa, ele tem que ter uma atenção e a criança não pode ter
uma pressão sofrida dentro de casa, nos exercícios, porque ele não sabe responder o que ele viu na escola, ou porque ele não sabe responder naquela hora, ou porque ele não atende a um comando que os pais e os responsáveis dão, e aí acaba muitas vezes brigando, e como as professoras falaram, coloca o chinelo na mesa, né, faz ameaça. Gente, isso é uma desconstrução da educação. A gente costuma dizer que muitas vezes é melhor o pai não entrar no circuito de querer ensinar, porque ele não consegue, porque isso acaba afetando a criança lá na escola, porque se ela se retrai e ela não consegue levar para casa o que os pais querem, e eles brigam com ela, seja da forma que for, castigo, então, nem pensar, mas quando vai para a escola, isso causa uma regressão. Então, a gente fala muito, a gente tem se preparado, inclusive esse podcast foi criado com uma dessas finalidades, ser um instrumento de esclarecimento para as famílias da dificuldade da relação da família com a criança, com a escola. Então, nós precisamos entender que o nosso método de educação de anos atrás não cabe hoje no processo educativo que nós executamos na escola. Os professores recebem treinamentos constantemente para estarem atualizados com metodologias, com situações, partes socioemocionais, que vai muito além da responsabilidade do professor, mas estão ali, compromissados, tomando conta, olhando para cada um dos alunos que estão na sala, seja alunos, turma de 5 alunos, seja alunos até 25 alunos. Os professores são preparados para isso, estudaram para isso. Não é à toa que quem vive hoje na pedagogia, né, são pessoas que amam o que estão fazendo, como a professora Sinalva falou e como a Renata falou. 20 anos como professor, gente, é a vida. É a vida, né? Então, eu queria passar para vocês as considerações finais de vocês. Já estouramos o nosso tempo, mas o assunto Passou tão rápido. fascinante. É fascinante. A gente entende que é aqui que começa, né? E o cara vai ser médico, engenheiro, presidente da República, bom ou mal, enfim. Temos tudo. Depende delas. Isso é elas que fazem o que você quer que seu filho se transforme. E é a seriedade do trabalho delas que vai dar o resultado que nós queremos. Eu falo muito, desculpa, mas é amor por isso também. Fiquei toda arrepiada, foi muito bom. Bom, é isso, né, gente? O processo de alfabetização é contínuo, né? É como se fosse, ele falou, a vida, né? Então a vida tem seus momentos e a gente tem que respeitar o tempo de cada um, de cada criança, com muito respeito, muito carinho, né? É um momento precioso, né? Não existe nada mais mágico quando a criança senta no seu colo e lê a primeira palavra, então a gente não esquece, né? Então, para mim, alfabetização é vida, educar é vida, eu estou muito orgulhosa, muito feliz, muito obrigada. Um beijão no coração de vocês. Então, falou tudo, né? Mas só vou complementar aqui. A alfabetização realmente é um marco na vida da criança, né? Quando o seu filho chega e te dá aquele retorno que você tanto espera, né? E você sabe, né? Desde que o mundo é mundo, a comunicação é uma parte importantíssima, né? Então é isso que você espera do seu filho, como que o filho vai escrever, vai ler, vai se comunicar. Mas é um processo, né? Gradual, lindo e que deve ser respeitado, né? Porque tenho certeza que cada um vai chegar lá no seu momento. Nesse momento lindo. Muito obrigado, professores, pela Agradeço. participação de vocês. Obrigada a você. Né, ter aqui a informação da base da educação é fundamental, porque a gente fala de todos os problemas, né, e sempre tentando levar para os pais o que eu falei aqui, a melhor orientação, mas é baseado nisso que nós estamos cada vez mais compromissados em trazer conhecimento, debate, informações para esse podcast. Você pode fazer sua pergunta lá na questão do nosso canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, que nós estamos participando. Marque lá, se inscreva, compartilhe e vamos aguardá-los no próximo programa. Obrigado, gente. Um abraço, tudo de bom para vocês.